Mas esse Vasco, o que seria hoje? Eu acho primeiro que a torcida do Vasco não merece o time que tem. A entidade é gigantesca. Se você falar alguma... A torcida do Vasco não abandonou o time, né? Todas essas oscilações. Então, o Vasco tem que entender, e o torcedor sabe, e qualquer diretor que assuma o Vasco, o treinador, que o Vasco é gigantesco. Agora, essa parte da parte técnica, do olhar de mudança, o que está mais perto? Eu acho que vai acabar recaindo no Barbieri uma mudança. Primeiro porque o time ele não mostrou nada de avanço técnico. O Vasco só disputa uma competição. Treina pra caramba, hein? Treina é um absurdo. E aí, treino, o que o treinador quer é tempo para treinar. E aí, o que? Eu não tô dizendo que o Vasco tenha, da primeira, de uma rodada para outra, tenha que golear, mas tem que mostrar a evolução. E eu acho que o Barbieri, naquele discurso da coletiva, que não pegou bem, alguns ruídos de comunicação estão acontecendo que aí esse cenário já começa a se encaminhar para uma mudança técnica. Então, você sabe que eu tenho uma tendência minha... Eu tava olhando aqui a tabela do Vasco e, cara... Preocupante. Não, é agora ou nunca, mas já tem o Inter fora de casa pelo Brasileiro agora. Vasco, o próprio Vasco. Sim, mas ele tem o Internacional agora já no próximo final de semana fora de casa. Não é fácil, né? Complicado. A situação do Inter também não é das melhores, precisa ganhar em casa. Só que o Vasco depois, na sequência, ele vai ter 2 jogos em casa contra adversários da parte de baixo da tabela. Vai pegar Goiás, vai pegar Cuiabá. Né? Depois tem o clássico contra o Botafogo. O que não quer dizer nada, mas a parte de baixo da tabela é onde está o Vasco. Eu sei, mas é por isso que eu tô falando, é confronto direto. Então... É onde você olha e fala, pô, aqui eu tenho que pontuar, aqui eu tenho que fazer pontos, ainda mais jogando em casa. Mas tem que fazer, gente, olha lá, não vai chegar reforço agora. Não vai chegar reforço agora, a gente sabe. Por mais que tente e tal, só vai poder inscrever na janela. Então é só para julho. O Vasco vai passar já o primeiro turno inteiro, praticamente, porque se chegarem reforços, daqui a 5, 6 rodadas e tal. Então a gente já vai para 15ª, acabou isso que eu falei. Então já não tem. Não dá pra contar com isso. Não vai vir investimento agora. Não vai brotar um jogador da base milagroso, não vai acontecer isso. O Barbieri já tentou várias coisas ali, não deu certo. Gente, vai ter que ir com o que tem. Eu não sei o que vai sair dessa reunião, que vai ser conversado, mas vai ter que ir com o que tem. Vai ter que ganhar de Cuiabá, vai ter que ganhar de Goiás em casa, vai ter que fazer um serviço em casa, a pressão vai aumentar, e aí, meu amigo, você imagina você virar o turno. O Vasco tem 6 pontos, tá certo? É isso? 6 pontos, é isso? Imagina virar o primeiro turno com o Vasco ali com 19 pontos, 20 pontos. Cara, é metade já começa a fazer a previsão para a Série B no ano que vem. É horrível. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que não tá entendendo o que tá acontecendo. É o seguinte, a 777, a empresa que comprou o futebol do Vasco, não está colocando dinheiro. Colocou mais de 100 milhões de reais. O Orelhano, que não jogou nada ontem, e segundo informações treina bastante, no treino ele vai bem. Ele custou 20 milhões. É um leão nos treinos. Então, é um gatinho, cara. No treino, gostei agora não do vocabulário. No treino, ele vai bem. Olha o jogo, o gestual. Jesus, dá licença, Pascoal. Então, muito bom ter o gestual. Além do vocabulário que a gente já conhece, o gestual, né? Você vê a movimentação, a expressão, né? Facial. Não tem dinheiro, então, por exemplo, gastaram 16 milhões de reais no Léo, que é o capitão do time, zagueiro. O Pedro Raul, que agora está questionado, será que ele foi um cara de uma temporada só? Gastaram mais de 10 milhões e pouco. Então, o Vasco já gastou dinheiro. Já foi feito um investimento de mais de 100 milhões. Pega o Cuiabá gastou mais de 100 milhões, o Curitiba gastou, o Goiás gastou mais de 100 milhões. Então, assim, passa a ver agora a questão de incompetência. Quem comprou o futebol do Vasco não está conseguindo administrar direito. O dinheiro que tem para investir, não foi bem aplicado. Acho que agora a discussão é essa daí. Aí você tem que cobrar não só o Barbieri, tem que cobrar o Barbieri porque o time não tá jogando, não evolui, não cresce nada, mas dinheiro já foi investido. As pessoas estão tratando o negócio como assim, 777 comprou o Vasco e largou o Vasco. Não, deram dinheiro. Só que o dinheiro foi mal aplicado. Se o Marcos Braz no Flamengo, quando primeiro ele contratou um monte de cara e deu tudo certo, parabéns, Marcos Braz. Depois ele contratou um monte de cara que deu errado, você vai lá, Marcos Braz, contratou, deu errado. O Vasco até agora gastou uma bala já, que outros clubes adorariam ter, e o Vasco usou mal. Você esqueceu 2 nomes aí também no Vasco. Tem um monte. Que o Barbieri olha pro banco e fala... o Léo Jardim deu certo. Carabarral. Não, mas Léo Jardim... Esse time do Vasco foi desmontado. Não jogou experiência própria. Pega o time falando por experiência própria. Eu avisei Pega a escalação do Vasco hoje. Esse time inteiro é quase 777. Léo Jardim, o Pumita. A Pumita deu certo. O goleiro deu certo. Não, deu certo não. Não, deu certo. Ele jogou contra o Flamengo. Ele não vem bem em alguns jogos. Tá bom, mas assim, deu certo você pode questionar qual foi certo e qual foi não certo. Mas a 777 montou um time.
Pegou o Vasco, que estava periclitante na gente, Série olha B. só, é só comparar com o Botafogo. Mas O time do Vasco é capenga. O problema é que o Vasco parte do zero. O Você Vasco tem não que tem um comparar meia com outras cerebral. SAFs também que tiveram uma situação semelhante. O Vasco não tem jogadores O Vasco pela beirada. você tem que O comparar Vasco com o tem segundo. O buracos. Botafogo contratou 22 jogadores nas primeiras 2 janelas. Exato. 12 numa E janela tem ainda e a segunda 10 janela. na outra. É Isso isso. vai acontecer. Tentativas e erros vão acontecer. Isso, racionalmente, isso tem que ser Fecha dito aí, ao torcedor. Rafa, você O Paulo Brax assumiu. é isso aí. Semana passada ele disse claramente que reconheceu que algumas contratações não deram certo. Obviamente que ele não as nominou, nem vai fazer isso, mas é só você observar quem está jogando e quem não está jogando. Agora, é uma primeira janela. Quantos da primeira janela do Botafogo deram certo? Aí na segunda janela, quantos deram certo? Você tem um percentual, 30, 40, 50, vai sendo uma escala crescente, porque a primeira base de contratações, ela tem uma pretensão de montar um estofo técnico. Pode ser que dê certo plenamente? Pode, mas não é o provável. O provável é que você resolva algumas situações. Resolveu a quarta zaga, resolveu o segundo homem de meio campo, resolveu algumas coisas, foram goleiro, algumas coisas foram resolvidas. Agora vem uma segunda leva em que você resolve outros problemas. A questão é que você não pode dar uma pausa na temporada. O Vasco não pode parar de jogar só para montar o time. E o resultado de campo impacta, atrapalha. E por isso que eu acho que a SAF do Vasco, em função do que acontece no campo, ela tem risco de não ser bem sucedida. Intervalo, rapaz. Ah, que desabafo. 2h41 já, pelo amor de Deus. Isso tudo